Galera, não tem nada mais chato do que você não entender a mensagem que a pessoa queria te passar por um erro ali de pontuação. Você já passou por isso? Já? Ou você era o outro cara ali do outro lado que passou uma mensagem que não foi entendida porque você colocou erroneamente esses pontos de interrogação. Se você não quer mais passar por isso, essa aula aqui é para você. Então, aprenda hablando. Olá, eu sou o Bruno Otávio, seu professor de espanhol, e hoje o tema aqui é extremamente importante. Los signos de pontuación. A gente vai ver então como acentuar não, como pontuar ali as frases, as orações, para que o sentido seja expresso como você gostaria. Ou, caso você vá ler uma mensagem, você entenda o real sentido que foi proposto pelo redigente da mensagem, por quem escreveu, ok? Bom, eu sei que muitos de vocês lembram disso da aula de português, mas não tem problema. A gente vai, além de aprender os seus usos, saber ali os nomes no espanhol. Essa é daquelas aulas que eu compartilho com vocês a tela do meu computador para facilitar a nossa compreensão. Então, vamos nessa? Bom, antes de tudo eu quero falar que quando eu tinha meus 10, 11 anos e comecei a fazer as aulas de espanhol, meu professor nativo resolveu dar um ditado para a gente. Ele contou lá a historinha, a gente ia escrevendo bonitinho e ele falava diversas vezes coma. Falava, coma. Falava um pouco mais, coma. Eu escrevia coma, colocava pontos finais, interrogações, exclamações, vírgulas, onde eu achava que cabia. E aí depois de algumas aulas, eu fui entender o sentido daquele texto e eu refiz. Eu tive que reescrever aqueles textos para que fizesse sentido para mim. Será que você passaria por essa mesma situação que eu? Vamos lá então para a tela do meu computador. Olha lá, signos de pontuação. Signos de pontuação são os nossos pontos, ok? Vocês sabem que existem diversos pontos, ok? Eu vou passar pelos mais comuns. Não vou incluir símbolos, não vou incluir outros que têm uso mais corriqueiro. Vou utilizar os mais comuns, aqueles que a gente utiliza no dia a dia, nos nossos textos, nos nossos blogs, jornais, revistas, postagens, mensagens, para que vocês tenham essa visão clara. Tá, eu sei que nas mensagens do WhatsApp nem todo mundo é tão adepto assim à pontuação, mas não tem problema. Essa é uma aula para você tirar as dúvidas, saber como utilizar, saber os nomes e não errar mais, caso você já tenha errado. Então, olha lá, signos de pontuação nada mais é do que símbolos gráficos para demonstrarem o tipo de entonação que nós vamos realizar ou o tipo, o tamanho, a extensão de uma pausa que nós vamos realizar. Na linguagem falada, quando você ouve, você repara as entonações, você repara a força de algumas palavras, de algumas frases, e você repara a ausência de som, as pausas que o seu interlocutor faz. Mas na escrita, para a gente aproximar esse sentido, a gente recorre aos signos de pontuação, ok? Então, os sinais de pontuação servem exatamente para isso, para aproximar ali o leitor do que seria essa mesma mensagem caso ela fosse falada, ok? Então, vamos ver desde o comecinho cada um desses pontos ou pontos em espanhol. Vamos lá, vamos lá? Passando aqui para vocês. Pois é, já mataram a charada da minha aula. O professor que dava aquele ditado e dizia coma, dava o ditado, coma, ele estava falando onde eram as vírgulas do texto. E claro, ele não explicou para a gente que aquilo era uma vírgula. Ele imaginou que no português fosse igual. Então, imagina lá os aluninhos na aula de português. O professor está dando ditado, muitas vezes ele fala, ponto aí, pessoal. Ponto e parágrafo, ponto e vírgula, vírgula. No espanhol, ele quis fazer a mesma coisa e dizia coma. Coma, ok? Os pontos ele não dizia, mas se ele dissesse, seria mais fácil a gente entender. E vocês vão saber nos próximos slides. Então, olha lá. O que é una
coma, aqui vocês veem, deixa eu colocar aqui, essa vírgula, ok? A vírgula no espanhol. O que a vírgula vai apresentar para a gente? É uma pausa muito pequena dentro de uma oração, dentro de uma frase, ok? Olha aqui o exemplo. El ministro de Relaciones Exteriores del gigante asiático inicia una gira por La Habana, Caracas, Buenos Aires y Brasilia para fortalecer las relaciones políticas y económicas, ¿vale? Então, eu mencionei um fato, ok? Disse ali, sentenciei o que aconteceu, o que aconteceria. E como eu mostrei as cidades que esse ministro passaria, eu enumerei, tá? Dentro dessa enumeração, eu fiz pausas breves, ok? Se eu fosse colocar um ponto final, a pausa seria muito maior e não teria sentido, quebraria aquela ideia de enumerar. Então, La Habana, Caracas, Buenos Aires, ok? Então, assim foi utilizada la coma neste caso, vale? Eu estou numa sentença, numa frase, numa oração, enumerando, dizendo coisas, e aí eu faço uma pausa pequena, porque aquela ideia será ainda concluída, ok? Poderia lhe dizer, fui a la casa de mis abuelos, coma, hacía muito tempo que não los via, ok? Então, eu fui à casa dos meus avós, vírgula, fazia muito tempo que eu não os via, ok? Essa vírgula, porque a ideia da frase ainda não está completa, eu estou desenvolvendo e eu preciso fazer apenas uma pausa. Essa pausa, na nossa linguagem falada, serve para dar uma respiração, o ar entrar, o ar sair, e você conseguir falar sobre aquele tema, ok? Para você não morrer, ok? E claro, para você apresentar o sentido de uma forma coerente, de uma forma lógica, tá bom? Então, la coma, a nossa vírgula, ok? Se alguém der um ditado para você e falar coma, você não vai passar pelo mesmo erro que eu passei, pela mesma situação que eu passei. Bom, depois disso eu nunca mais errei. Bom, segundo e talvez o mais usual, el punto, tá? El punto ou el punto final. El punto final, aqui a gente tem o símbolo dele, tá? Estou colocando entre as aspas, que a gente vai ver logo como elas são chamadas. Então eu coloquei entre as aspas aqui o ponto. Qual que é? O que está acontecendo? O que está apresentando aqui para mim? El punto mostra el cierre de las oraciones, el cierre del enunciado. É o fim, tá? Eu indiquei algo e eu concluo, estou mostrando, eu não estou mais enumerando, ok? Aquela ideia apresentada, ela foi concluída, eu posso ali desenvolver outras ideias relacionadas, mas aquela primeira situação, ela foi apresentada de forma completa para mim. Aquela ação foi apresentada de forma completa. Outras podem sim ter uma relação com ela, claro, para a gente ter um texto, para a gente ter um diálogo, para a gente ter um conto, para a gente ter um romance, mas aquela ideia apresentada, aquela ação realizada foi encerrada, ok? Por isso que el punto vai indicar uma pausa um pouco mais grande que la coma, ok? Existe no espanhol mais grande, tá? Não estou errando, mais grande e mais pequena é gramaticalmente correto, ok? Beleza. Ricardo e Afonso foram à cafeteria com Marta e Lucia, ok? O Ricardo e o Afonso foram na cafeteria com a Marta e com a Lucia, ok? Coloquei o ponto porque essa ideia deles irem à cafeteria está concluída, ok? Poderia continuar dizendo, pediram um té e 3 cafés, tá? Pediram um chá e 3 cafés. Um exemplo, essa ação de pedir um chá e um café é uma outra oração, é uma outra frase, não precisa estar conectada. Claro que eu poderia ter colocado uma vírgula, ter colocado um E ali, claro, mas ali eu posso fechar a ideia. Eles foram à cafeteria e com essas meninas aí, tá? Os dois meninos foram com essas duas meninas, ok? Tudo bem? Então,
Ricardo e Afonso foram à cafeteria com Marta e Lucia. Fechei ali a ideia, terminei aquele contexto, ok? E aí eu continuo apresentando outras e outras frases, outras e outras orações, para que o meu texto fique completo e vocês entendam todo o sentido que está sendo apresentado, vale? Vamos lá, vamos seguir. Já vimos então la coma e el punto. Agora vemos el coma el ponto e coma, o ponto e vírgula, ok? Ponto e coma. O que significa ponto e coma? O ponto e coma, ele é uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto, tá? Entre aquele abismo, ok? E ele vai indicar que dentro daquela informação você vai continuar a dizer mais coisas sobre aquela ação, ok? Você não está enumerando, que para isso você colocaria lá coma, mas você não está encerrando aquela ideia. Para isso você colocaria o ponto, ok? Você vai apresentar uma ideia relacionada com aquilo. Olha lá o exemplo. Murió em México, donde soñó y a donde transportó los sueños de Aracataca, Colômbia viviu com ele. Oh, tô lendo mal, hein? Murió en México, donde soñó y a donde transportó los sueños de Aracataca. Punto, ok? Colômbia viviu com ele. Punto y coma. Muchas veces le declaró sus desavenencias, pero esa fue siempre su patria. Se exiló alguna vez, viniendo a México, ok? Gente, olha o que acontece aqui. Tô falando, ok? Morreu em México, donde sonhou, onde ele sonhou. Então, coloquei aqui entre coma. E a donde transportou os sonhos de Aracataca, vale? Ponto. Fechei a ideia de onde ele morreu. Ele morreu, teve os sonhos ali. Colômbia viveu com ele. Então, a país Colômbia viveu com ele. Ok. Ponto e vírgula. Porque eu vou falar um pouco mais dessa ideia. Vou apresentar melhor essa ideia para vocês. Muitas vezes ele declarou suas desavenencias. Ok? Coma. Pero essa foi sempre sua pátria. Mas essa foi sempre a sua pátria. Mesmo com os problemas que ele teve, essa foi sempre a sua pátria. Ponto e coma. Uma pausa um pouquinho maior, mas não é o ponto final. Se exilou algumas vezes, vivendo a México. Ok? Então, nessa ideia apresentada, eu estou desenvolvendo aqui qual que é o sentimento dele com o México e o sentimento dele ali com a Colômbia, principalmente. Tudo isso que está dentro dessa sentença maior, que eu tenho ponto e vírgula, estou falando da relação com Colômbia. Por isso que eu não fechei com o ponto final. Eu dei uma pausa um pouquinho mais longa que a vírgula, já que eu não estava enumerando algo, mas um pouco mais curta que o ponto, porque essa frase, essa ideia não estava concluída. Viveu com ele, viveu com ele, a Colômbia viveu com ele. Por quê? Muitas vezes ele declarou suas desavenencias, tá? Vírgula, pero sempre foi sua pátria, mas sempre foi o país dele. Se exilou algumas vezes vivendo em México, ok? Então, para isso eu utilizo o ponto e vírgula, o ponto e coma, ok? Porque eu estou ainda explorando a ideia apresentada para mim. Qual a relação dele com a Colômbia, ok? Tudo bem? Vocês lembram do José Saramago? José Saramago, escritor português, falecido há alguns anos, se tornou um best-seller pela sua escrita, pela sua genialidade. Começou a escrever depois dos 50 anos e ele não colocava outros sinais de pontuação a não ser a vírgula, o ponto e, em alguns casos, o ponto e vírgula. Não tínhamos nos textos dele os outros pontos que nós vamos ver agora, tá? Aí como que eu entendi o que ele queria falar? Pelo diálogo, pelo contexto. Era uma leitura, vocês podem até procurar, uma leitura um pouquinho mais difícil, ok? Por isso que ele se tornou tão cultuado pela sua escrita, pelo seu trabalho,
pela sua locutividade, textos interessantíssimos, mas escritos apenas com ponto, com vírgula e ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula em pouquíssimos casos, sem termos os pontos que a gente vai ver nos próximos slides. Vamos lá, então? Ok, deixa eu colocar aqui para vocês. Dos pontos. Para que servem dos pontos? Os 2 pontos, eles servem para você pôr ênfase no que vai apresentar, ok? Geralmente você vai enunciar algo, você vai descrever algo e você coloca 2 pontos para apresentar a ideia de que aquela informação vai ser preenchida, ok? Então, olha esse exemplo. Opa, deixa eu colocar aqui para vocês. Olha esse exemplo aqui. Peña Nieto y Santos prepararon protocolos, coma, hicieron las guardias correspondientes. 2 pontos. Esses 2 pontos indicam que vai falar um pouco mais o que é fazer essas guardias correspondientes, ¿vale? Rindieron pleitesía a la creación literaria, coma, compartieron la sombra de la multitud mexicana por la literatura del fabulador. Ponto, ok? Fechei a ideia com o ponto final. Então, olha lá. Peña Nieto e Santos prepararam protocolos, coma, uma ação prepararam protocolos, e serão as guardias correspondentes. 2 pontos. Vou falar um pouco mais, estou chamando a atenção de quem está lendo para aquela ação, ok? Então, 2 pontos servem para você dar ênfase ao que vai ser apresentado logo em seguida. Rendir pleitesía a la creación literaria, coma, compartir a sombra da multitud mexicana por la literatura del fabulador. Ponto, ok? Fechei a ideia sobre o que é guardias correspondentes, os trâmites correspondentes, ok? Então a gente viu até agora, coma, que é uma pausa simples dentro de uma sentença. Vimos o que? Ponto e coma, que é uma pausa intermediária, ok? Para que aquela ideia seja desenvolvida. Ponto, ou ponto final, que é o fechamento daquela ideia, ok? E agora a gente vê os 2 pontos. Os 2 pontos, eles servem para anteceder a ideia que vai ser apresentada, tá? Os 2 pontos. Anteceder e dar foco à ideia que vai ser apresentada. Estou dizendo assim, ó, pessoal, presta atenção que o que eu vou dizer agora é muito importante, ok? 2 pontos para isso, ok? Maria foi na feira e comprou. 2 pontos. Banana, maracujá, limão, tal, ok? E dentro desses elementos eu vou colocando vírgula. Banana, vírgula, maracujá, vírgula, melancia, vírgula, ok? Ponto, ok? É bem interessante esses usos e quando a gente vai perceber, a gente vai ler um texto, a gente vai treinar o nosso cérebro para prestar mais atenção. Ah, agora vem 2 pontos. Então o que vem aí é muito importante. Vamos lá para o próximo, ok? Bueno, vamos a ver. Olha lá, pontos suspensivos. Pontos suspensivos são as reticências. Para que servem as reticências? Elas vão dar uma pausa, claro, e elas vão fazer um suspense ou mostrar que aquela ideia está subentendida, ok? Estou enumerando coisas, coloco ali 3 pontos, porque você já entendeu como completa, ou estou falando sobre algo e coloco reticências para você ficar pensando no que pode ser apresentado. Então, em geral, os pontos suspensivos servem para ser um suspenso ou para que o interlocutor complete o sentido da frase, ok? Você vai, então, ou sentir o suspense, apresentado ali por mim, apresentado por quem escreveu, ou preencher, porque ficou muito claro o que eu estou falando, tá? Olha lá. Marta foi à feira e comprou banana, maracujá, limão, reticências. Completa aí com o que você quiser. Não faz muita importância para mim o que ela comprou. Só estou mostrando. Ou poderia dizer, para criar um suspense, Joaquim entrou vagarosamente naquele quarto escuro quando de repente ouviu um grito estremecedor saindo pela porta do fundo. Reticências. E
Fica aí, então, o que aconteceu, tá? O que será que aconteceu nessa minha história criada agora? Olha lá, vou escrever um suspense para vocês. Vamos ver um pouquinho dessa frase para vocês verem o uso de los pontos suspensivos? Como na vieja canção de Gardel, tá? O Gardel, o compositor de tango, ali que a gente não sabe se é argentino, se é chileno, se é uruguaio, os países ficam brigando por causa dele, tá? Carlos Gardel. Como na vieja canção de Gardel, que ele também le escuchou al cubano Eliade Ochoa, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Pontos suspensivos. O que acontece depois? Não sei. Completa aí, tá? Então, o ponto suspensivo dá esse ar de mistério ou o que vai ser dito não é tão importante. Completa aí, tá? Fica para você entender ali o contexto. Tudo bem? Uma pausinha dramática ali, ok? Claro, você pode depois escrever, você pode ali dizer, mas ele serve para gerar esse suspense, gerar essa ideia para que você preencha aquele sentido, tá bem? Pontos suspensivos. Como na vieja canción de Gardel, que él también le escuchó al cubano Elías Ochoa, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Seus olhos se fecharam e o mundo continua andando, tá? Morreu, mas as pessoas estão aí. O mundo não parou por você, infelizmente, tá? Isso está dizendo ali, tudo bem? Pontos suspensivos. Vamos lá, próxima. El parênteses. O que significa el parênteses? O parênteses ou el parênteses, ele vai adicionar uma informação adicional, adicionar uma informação adicional. Vai colocar, vai inserir, melhor fica assim, inserir uma informação adicional. Aquela informação dá mais substância ao texto, mas sem ela o texto ainda faz sentido, ok? O que você coloca entre parênteses muitas vezes é uma explicação sobre algo, tá? São mais detalhes, mas sem aquilo, sem aquele parênteses, a informação ainda faz sentido. Olha lá. Se exiló alguna vez, parênteses, viniendo a México. La cambió por Barcelona o por París. Viajó por todo el mundo solo o con su mujer inseparable. Punto, coma. Fue pobre de la soledad en Colombia y en México y rico después de 100 años de soledad y del Nobel en los mismos sitios. Ponto. Ok? Olha lá a ideia. Ele se exilou algumas vezes, tá? Se exilou algumas vezes. Vindo ao México. Vindo ao México. Se exilou algumas vezes, vindo ao México. Essa informação que ele veio para o México, claro, melhora, dá mais informação para você. Você tem um panorama maior. Mas sem ela, o texto ainda faz sentido. Lá cambiou por Barcelona ou por Paris, tá? Tá falando da cidade dele natal. Coma, vírgula. Viajou por todo el mundo solo ou com sua mulher inseparável, tá? Viajou por todo mundo, às vezes sozinho, às vezes com sua mulher inseparável. Como que ele viajou sozinho, se algumas vezes ele viajou com a sua mulher que era inseparável? Pergunta para vocês. Ponto e coma, uma pausa maior para explorar aquela ideia ainda de viajar sozinho ou com a sua mulher inseparável. Foi pobre, tá? Da solenidade em Colômbia, da solidão, tá? Da Colômbia e do México. E rico depois dos 100 anos de solidão, que é uma obra do Gabriel Garcia Marques, ok? Então é isso que eu estou falando nesse trecho. E del Nobel, ele ganhou o Nobel da Literatura, em los mesmos sítios, nos mesmos lugares, ok? Então esse parênteses, viniendo a México, eu adiciono uma informação que claro, dá mais relevância ali para o texto, dá um panorama, mas sem ela o texto ainda faz sentido, ok? A gente vê isso muitas vezes em obras que vão explicar para a gente o que aconteceu,
ou em textos científicos que vão dar ou uma tradução ou uma explicação mais detalhada sobre aquele item, tá? Então é muito, muito comum. Bueno, la que más me gusta. Interrogación, tá? Que é a interrogação? Interrogação, nossa interrogação, é utilizada para fazer uma pausa, mas com outro tom. Essa pausa ali, por quê? O que você fez? Qual é o melhor mês do ano? Que é setembro, é claro. Qual é o dia do seu aniversário? Qual é o seu nome? Qual é tu nombre? Ok? Essa pausa com uma entonação diferente dá à outra pessoa aquele momento para ela responder a algo, ok? Então é esse o sentido apresentado pela interrogação. Faz uma entonação para que a outra pessoa responda a algo perguntado. No espanhol, tanto a interrogação quanto a exclamação, elas iniciam e fecham a sentença. No parênteses e na aspa não é assim no português? Eu inicio e fecho, parênteses, inicio e fecho as aspas. No espanhol é assim também com a interrogação. E faz muito sentido, porque se for uma sentença maior, elimina a chance de que eu perceba que é uma interrogação, de que é uma exclamação apenas no final. Já desde o começo da sentença, aquilo fica claro para mim, que eu vou fazer um tom diferente para que eu responda aquela pergunta ou que para que eu verifique a ênfase do que foi me dito, tá? Então, no espanhol, eu coloco interrogação invertido para iniciar a sentença e a interrogação no sentido convencional para fechar a sentença. E aí vão me perguntar, opa, mas por que eu não coloco no mesmo sentido? Porque aí talvez eu confundi isso com a frase anterior. Imagina se eu coloco as duas no mesmo sentido, eu não vou saber se aquela interrogação faz relação com aquela frase ou com a anterior, tá bem? Então por isso que ela é como uma aspas. As aspas não têm o sentido contrário para abrir e para fechar. Assim também é interrogação. Recuerda algo concreto, tá? Recuerda algo concreto. Sí, me dijo que podría haberse pasado la vida hablando de mariposas. Ponto. Ok? Você lembra de algo concreto? Sim, coma, sim, vírgula. Vou explorar aquela ideia. Me dijo que poderia haberse passado la vida hablando de las mariposas. Falando das mariposas, falando ali das borboletas, tá bom? Então é esse o sentido que está apresentando. Recuerda algo concreto? Inicia e fecha. Sempre. Se você não iniciar e não fechar isso no espanhol, sua frase está errada. Ah, mas no WhatsApp eu falei com uma pessoa que fala espanhol e não colocou para iniciar. Gente, é WhatsApp. Vocês também não colocam ponto em tudo. Vocês não colocam letra maiúscula em tudo, tá? Quem escreve espanhol muitas vezes não coloca também o interrogação invertido ou exclamação invertida ali na internet, no WhatsApp, numa conversa de mensageiros qualquer, ok? Mas num texto, num livro, numa obra, num artigo, a gente precisa iniciar e fechar a sentença. Interrogação invertida para iniciar, interrogação sentido convencional para fechar, ok? Regras gramaticais, ok? Gente, o inglês tem isso, o alemão tem isso, não o sinal invertido, eu sei, mas tem ali estruturas para mostrar que é uma pergunta, ok? A estrutura do espanhol para mostrar que é uma pergunta é colocar o sinal invertido, ok? Vamos lá, vamos para a próxima. Exclamação. Gente, mesma coisa que eu falei da interrogação. Para iniciar, o interrogação invertido, que parece um izinho, para fechar, exclamação no sentido convencional que nós estamos acostumados. O que acontece com a exclamação? Ela bota força em algo que eu estou dizendo. Ela dá ênfase, ela dá foco no que eu estou dizendo, ok? Para que a gente não leia ali na normalidade, para que a gente não faça ali as pausas ou mostre que aquilo é mais sutil. Não, eu quero enfatizar.
aquilo para mim tem uma importância muito maior, ok? Estou mostrando uma alegria também, estou mostrando uma sensação, um sentimento, um espanto, ok? Exclamação serve para isso, para mostrar, para enfatizar, para chamar a atenção de algo. Vamos lá ver essa frase? En la puerta, coma, donde más de 10.000 devotos y lectores llevaban horas haciendo cola, fazendo fila, para decirle a Dios, para dizer adeus para ele, se escutava um grito. Dois pontos, para dar foco no que vai ser dito depois. Viva Gabo, ok? Viva Gabo, ok? Tudo bem? Então, olha lá. Abrindo e fechando a sentença. Viva Gabo. Dois pontos para dar foco ao que vai ser dito. Viva Gabo. Vírgula para expressar ali a ideia, continuar dizendo. En la puerta, na porta, coma, donde más de 10.000 devotos lectores, nanana, para decirle a ellos, coma. Se escutava um grito. Dois pontos. Viva Gabo, ok? Então, exclamação dá força, dá ênfase ao que vai ser dito, ok? Próxima. Las comias. Olha aí. Nos outros, deixa eu voltar só para vocês verem. Eu colocava aqui a nossa aspas e colocava a pontuação. Todos eu colocava aspas e a pontuação. Olha lá como são aspas em espanhol. Comias, tá? Aí eu não coloquei aspas dentro de aspas porque não teria porquê, tá? Vírgula é coma e aspas comias. As comias, elas servem para quê? Para você transcrever algo, tá? Transcrever algo que foi dito por outra pessoa, para que aquilo não pareça que foi você que falou, tá? Você está pegando ali, ó, Joãozinho disse isso. É isso que ele disse. Tá? Você vai reproduzir o que ele falou. A gente também utiliza para a gente não traduzir ou para a gente transcrever, passar os títulos de obras, tá? De periódicos, livros, etc. Vale? Tá? Etc. El libro se llama aspas. Nananana, ok? Tudo bem? Olha aqui na exclamação. Viva Gabo. Tá entre aspas ou comias, porque não é uma fala da pessoa que escreveu. É uma fala que as pessoas diziam ali, tá? Viva Gabo. Tudo bem? A gente vê isso muito no texto jornalístico. Ah, tal pessoa falou. Dois pontos. Para o repórter, para o jornalista, não se comprometer. Aquela não é uma fala dele. Aquela é uma fala de tal pessoa. A gente vê, inclusive, nos telejornais, o William Bonner fala assim, abre aspas, e fala o que tal pessoa disse, ok? Então, las comias. Vamos ver aqui esse texto, então, para a gente entender e expressar um pouquinho melhor las comias. Comillas. Qué privilegio llamarle compatriota. Comillas. Punto. Punto no. Perdón. Coma. Incidió Santos. Punto. Ahora sí, punto. Y recalcó que se trata, comillas, del más colombiano de los colombianos. Comillas. Punto. Comillas. Gloria eterna a quien más gloria nos ha dado. Comillas. Coma. Arrematou, ok? Essas falas aqui não são do jornalista que transcreveu, mas de Santos. Por isso que ele coloca várias vezes las comillas. Posso falar abre comillas, cierra comillas, tá? Abre aspas, fecha aspas, tá? Abre, cierra. Abre comillas, cierra comillas. Para dizer, então, que quem disse aquela frase, quem disse aquilo, não foi quem transcreveu as falas, elas pertencem a uma outra pessoa, ok? Como eu falei, é um recurso importantíssimo para você não assumir algo que não foi dito por você, ok? Até mesmo para você se livrar de determinados processos ou ações. Bom, guião corto. O que seria o guião corto? Guião corto, você vai dividir palavras.
Por que você vai dividir palavras? Você vai dividir palavras que não couberam na mesma linha, tá? Você está escrevendo, está digitando ou está escrevendo o manual, precisa separar uma palavra, se separa dessa forma, tá? Coloca um guion curto, tracinho no português, tá? Tracinho. E você também coloca para juntar palavras que não chegaram a ser fundidas, mas tem uma relação, ok? Olha aqui esse exemplo, vocês vão ver. Deixa eu colocar aqui. Una protesta ante OTAN, ok? OTAN, a gente tem essa organização, ok? É uma palavra. Agora, anti-OTAN, eu não coloco junto, tá? Porque essa palavra anti remota ao que é contrário. Nesse caso, eu coloco o tracinho para demonstrar o que o anti é. É contra o quê? Contra a OTAN. Nesse caso, palavras que não se chegaram a se fundir, tá bom? Você escreve formando ali um aglomerado, mas não existe uma fusão entre elas, elas funcionam sozinhas, tá? Existe a OTAN, existe anti-herói, anti-OTAN, anti-X, qual coisa, ok? Tudo bem? Então a gente usa para isso. Gente, diversas palavras vão seguir regras de formação que nós podemos ver em outro contexto, em uma outra aula. Esse não é o foco daqui. Só quero que vocês saibam que existe, ok? E o outro é para você dividir palavras, tá? Dividir palavras que não couberam ali na mesma linha. Olha lá. Una protesta anti-OTAN ha derivado en un enfrentamento entre manifestantes y policías este domingo en Chicago, donde se reunieron los miembros de la alianza, ¿vale? Então, anti-OTAN, tudo bem? Então, guião curto, tracinho, tá? Para você separar palavras ou separar ali palavras que funcionam sozinhos, ok? Tudo bem? Guião curto, guião largo. Guião largo, então, é o traço. Esse traço aqui, para que ele serve? Se o guião curto serve para você separar palavras que não couberam na mesma linha, o guião largo, ou traço, serve para você introduzir falas. Em um diálogo, você colocou o personagem X e o personagem Z. Teria sido mais fácil colocar personagem A e B. Enfim, eu coloco lá. Olá, que tal? Bien, e tu? Então, isso está mostrando que são falas, são diálogos ali das pessoas, tá bem? Então, guião largo serve para isso, ok? Deixa eu voltar aqui na minha carinha. Como eu mencionei, esse é um tema importantíssimo, vai salvar a vida de vocês, vocês vão utilizar isso em tudo agora, não vão esquecer e não tô pedindo muito não, hein? Deixa o like aqui seu se você gostou, se foi importante para você. Se inscreva no canal também, compartilha com um amigo para que ele também veja esses conteúdos. Dá um trabalhão fazer e o melhor retorno que você pode dar é deixar aqui o comentário, se inscrever, ok? Senhores, é isso. Muitíssimas graças. Vale e adiós.